Olá, tudo bem? Será que nós precisamos superar o luto, superar as perdas ou usar isso como uma transformação? Eu estive afastado há algum tempo agora, faz tempo que não faço nenhum vídeo. Estive em volta com a passagem da minha mãe, a partir da minha mãe. Nossa mãe, quando eu me refiro eu e meus irmãos. Foi um processo, e todo ele é um processo doloroso, esperado, mas ao mesmo tempo não conhecido, porque todo luto é único, tudo aquilo que você passa. E esse tem sido um ano interessante eu já fiz um vídeo anterior, quando nós havíamos perdido um dos gatos lá de casa, o José, né? Então, esse tem sido um ano interessante, quando a gente olha por algum aspecto e pesado por outro. Então, tivemos a perda de 2 pets lá de casa, que foi uma cadela lá próximo do Carnaval, depois o gato lá perto da Páscoa e agora, há alguns dias atrás, a perda da minha mãe, da minha genitora, minha e de meus irmãos. Então, luto é uma perda ou é uma transformação? Como é isso? E não há quem esteja ouvindo isso que não tenha passado por algum tipo de luto. Nós temos vários tipos de luto. Tem aquele luto antecipativo, eu diria assim que dias antes da partida da minha mãe, você já sabia que ia. E você já sofre por antecedência, você já sofre porque sabe que aquilo ali é inevitável, vai acontecer. Então você já faz um luto antecipatório, né? E sim, a gente passa pelo sofrimento, mas ele não necessariamente, esta dor toda, ela precisa se transformar em algo que permaneça. Nós precisamos aprender a transformar isso num legado. E a nossa sociedade, especialmente quando se trata dos homens, leva a não manifestar, não olhar para a dor, não olhar para o sofrimento, a manter esse ideal de força. E não só isso. Então nós tivemos, eu falo nós, eu, minha esposa, família, foi um período bastante turbulento, bastante cansativo, bastante pesado para passar tudo isso. Só quem passou, sentiu já isso na pele, sabe o quanto isso é complicado e difícil. E o quanto precisa de força e o quanto isto nos cansa, inclusive fisicamente. Então esse final de semana, eu e minha esposa, nós nos retiramos um pouco, ficamos isolados e não foi algo pensado, mas por coincidência era um local que nós ficamos numa estância onde nem internet tinha, não tinha então sinal de Wi-Fi, então nós ficamos isolados, deu tempo para parar, refletir, né? Namorar também, reviver algumas coisas do próprio casal e falar muito disso, dessa dor, dessas perdas, de todos esses aspectos. E é algo que eu senti, e talvez muitos aí se identifiquem com isso. Infelizmente as pessoas não falam sobre a perda antes inclusive dela acontecer, sobre as despedidas, sobre os até daqui a pouco. Eu gostaria muito de ter podido ter esse tipo de conversa com a minha mãe, porque ela esteve lúcida praticamente até o fim. Mas a esmagadora maioria das pessoas, justamente para não olhar para a dor, para não olhar para o sofrimento, fogem desse tipo de assunto. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, que já tratou do tema morte com muita propriedade já há muito tempo, estudei também na academia sobre a doutora Elizabeth. Ela às vezes é estudada em algumas academias de medicina também.
ela fala das fases do luto, das fases que antecedem, às vezes, o processo. E sim, aquele que também está partindo, ele também passa por essas situações todas. E é evidente que isso tudo também vai angustiar quem está indo. Só que a nossa sociedade tem a tendência a negar, a não olhar para isso. Quando se quer falar sobre, se desvia o assunto, não, mas você está ficando mais corado, você está cada dia melhor, tal. Quando está evidente que não é isso. Não, isso é o contrário. Vai partir. E como seria bom, eu entendo isso, como seria bom falar sobre isso, falar com tudo aquilo que foi passado da vida, rememorar, reviver. Quando assistia a TV aberta ainda, sempre tem muitas televisões que ao final do ano fazem uma retrospectiva. Não seria interessante nós podermos fazer uma retrospectiva com essa pessoa que está partindo? Ou, quando chegar a nossa vez de estar fazendo essa partida, de fazer essa retrospectiva. Agora, evidentemente, de forma saudosista, nós fazemos isso. Para quem conviveu para quem passou pela situação. Mas como isso seria interessante fazer com a própria pessoa? Pois é, meu tempo aqui está acabando, foi bom, foi ruim, o que passou, o que pode tirar de lições, como seria interessante falar sobre isso. São raras as pessoas que se permitem, que têm a consciência e a coragem para olhar dessa forma. Evidente que todos vamos passar por isso, evidente. E isso pode ser tratado de forma consciente e amorosa, não precisa ser algo agressivo, não precisa ser algo que machuque mais, seria algo com consciência. Porém, nós como humanidade estamos absurdamente inconscientes de tudo, que dirá desse momento que é a nossa passagem, culmina com a nossa passagem, esse ápice, esse final dessa vida aqui, e eu acredito piamente para início de outra fase, outro momento, que nós largamos esse avatar, largamos esse empréstimo que é o nosso corpo, um empréstimo, assim como tudo mais, o quanto de óculos que minha mãe tinha, por exemplo, guardados lá, e óculos velhos, para quê? Quantas coisas nós vamos guardando? E sim, agora para aqueles que ficam, que destino dá tudo isso? Porque sim, tudo que está à nossa volta, e inclusive o nosso próprio corpo, é um empréstimo da vida. E olha aí os apegos, olha o nível de apego. Com isso eu não estou dizendo que você tem que viver totalmente desapegado, não ter absolutamente nada, viver como um monge lá não sei onde. Não se trata disso. Qualidade de vida, presença, evidente que tudo isso é necessário para ter uma boa vida, mas com a consciência da finitude de tudo isso. Ficam sim as histórias, as memórias e aquilo que deixamos, o legado que deixamos para aqueles que ficam. E às vezes esse é um assunto difícil, muita gente nem gosta de ouvir a respeito, porque tem uma enorme dificuldade de lidar com esse desapego, de lidar com a finitude de todos os aspectos. O Dr. Viktor Frankl, Em Busca do Sentido, que é uma obra máxima dele, autor, ele fala daquilo que dá sentido, inclusive o sofrimento, a dor. Qual é o sentido disso? Por que isso está acontecendo na minha vida nesse momento? Então, e sim, minha mãe teve uma vida longa, agora em agosto ela faria 89 anos, então ela teve uma boa vida, se manteve lúcida, estável e bem até o final, então foi bacana.
Sem contar que nós somos em 6 irmãos, uma família grande, uma família antiga, então costumava-se ter muito mais filhos do que hoje. E eu sou o 6º filho, e assim, olha que espetáculo eu chegar à minha idade e aí poder estar fazendo a despedida da minha mãe ainda. Então, não há o que reclamar em relação a isso. Recebi tudo o que gostaria da minha mãe e tal? Provavelmente não, né? Mas recebi todo o suficiente. Foi o suficiente. E a partir desse suficiente é que eu estou aqui e posso fazer algo, né? E sim, inclusive esse momento ele pode servir de start para muita gente, para refletir, para pensar. Para você mesmo aí, que está talvez com algum ente querido, com um irmão, com o pai, com a mãe, com um amigo, que está nessa... a gente sabe que está próximo dessa passagem. Minha mãe estava internada por alguns dias e ela foi, na verdade, recebeu alta para ir para casa para cuidar dos paliativos, para que pudesse ficar próximo dos amigos, da família, daqueles que foram importantes na vida dela, até fazer todo esse processo aí. E isso eu tenho muito que agradecer à médica que a atendeu, pela sensibilidade, pela capacidade de pensar a respeito disso, coisa que falta muito na medicina hoje, né? Desse respeito com a finitude, com o final da vida, né? De entender o fim dos ciclos, como isso tudo se acaba, como isso precisa encadear com algo mais. E sim, e aí é importante, envolve os rituais. Nós viemos de uma família católica, então evidente que tem todos os rituais, e veio o padre fazer um ofício lá e foi muito lindo, foi muito bacana. Minha esposa fez uma leitura que eu acho que a gente precisa publicar aí, porque ficou muito sistêmica e muito bonita também. Não é só porque eu sou filho, marido, mas foi muito lindo, foi tudo muito bacana isso, né? Esse processo. O ritual, ele marca essa despedida, essa passagem, essa transformação de um aspecto para outro. E isso é importante nós ritualizarmos. A nossa sociedade perdeu muito desses rituais. E agora a gente precisa restabelecer, quem sabe, muitas dessas coisas. E sim, envolve também as nossas crenças, aquilo que se acredita. Falam em vida após a morte. Há autores que colocam a vida após a vida, porque, e acredito que espíritos somos, e aqui vivemos essa passagem, esse momento, esse tempo, não importa como você compreende isso, mas eu compreendo dessa forma. Nós somos centelhas divinas que experimentam na matéria essa vida por um tempo, né? E essa vida ela segue, não termina por aí, não acaba por aí. Acredito piamente nisso, né? Não importa qual for o seu entendimento, em que reencarnação não vai ser assim, fim de ciclo, não reencarna mais aqui. Sim, eu tenho minhas convicções a respeito disso, que são provavelmente muito diferentes das convicções dos meus irmãos. E ainda assim, uma coisa não exclui a outra. Isso nos acalenta o coração, nos acalma, justamente porque nós cremos que há algo aí. E sim, crer em algo que não se vê, algo que não... Isso tem a ver com matéria de fé, né? Essa fé que permite que você acredite em algo que vá além. Como é que é isso para você? Você acredita? Ou como muitos dizem, eu sou ateu, não acredito em absolutamente nada e tal. Tá, e aí? Para você, como é que fica a explicação dessa vida? Por que é que passamos pelo que passamos? Pelo que estamos aqui? Por quê? Para que tudo isso? Faz sentido estar com essa vida aqui? Ou é na mente de um lunático, de alguém louco que criou tudo isso?
De forma alguma. Eu acredito, já falei, já tem vídeos aí no canal a respeito disso, que nós somos pequenas emissões da fonte criadora, do todo. Nós somos pequenas partes, pequenas partículas que vêm experimentar a vida, que vêm experienciar a vida. E o divino, através de nós, experimenta o que é essa materialidade. E aí sim, em algum momento essa fase termina e nós retornamos. Com todas as experiências, com toda a bagagem e tal, no nosso HD, né? Levamos tudo isso. Então, esse ciclo termina porque outro ciclo começa. E está tudo bem. Evidente que com isso, não vai doer? Dói, claro que dói. Aquela pessoa com quem você convivia, ou aquele, no caso eu falei aí dos nossos pets, a nossa cadela e o nosso gato que foram, eles fazem parte. Para você que, quem sabe, já tenha perdido um animalzinho e tal, evidente que isso provoca muita dor, sim, né? Porque aquilo que convivia com você deixou de conviver. Minha mãe, assim como meu pai, que precedeu minha mãe em quase 10 anos, em setembro, fazem 10 anos que nosso pai foi, eles continuam vivos em mim. E através de mim, experienciando a vida, assim como essa sucessão, essa sequência, vai nos meus filhos e, quiçá, ali adiante nos meus netos, né? A minha mãe já tem 3 netos, olha que coisa incrível. Como essa vida frutificou, como foi adiante. Então, existe também muito motivo de alegria por tudo isso. Porque a finitude chega. Tudo que um dia nasce, um dia parte, um dia vai. Então, isso desde esse prédio onde a gente está, esse corpo, essa câmera que está filmando, tudo. Em algum momento isso acaba, termina. Alguma coisa aparentemente inanimada. O que é inanimado? O que é animado? A única diferença que eu colocaria é estar no nível de consciência. Porque aquilo de que tudo é formado é a mesma coisa. Tudo vem da mesma fonte. Mesmo aquilo que nós consideremos sem vida. A única distinção é a consciência. Essa consciência que permeia é que permite compreender se aquilo está vivo ou não está vivo. Se aquilo tem contato, tem consciência, tem percepção, tem vivência. Evidente que os nossos pequenos animais que convivem conosco, eles evoluem na consciência animal, através do convívio conosco. Assim como nós também no convívio com esses animais. Já se sabe há muito tempo, justamente quando ocorrem essas perdas, às vezes num casal vai um e outro fica, e este que fica ele arruma lá uma companhia de um animal desses, um cachorro, um gato e tal, que passa a dar sentido àquela existência, um outro aspecto que às vezes não tinha vivido. Do tempo dos meus pais, um cachorro, um gato e tal, ele tinha sua utilidade prática. O cachorro era para proteger a casa, para fazer o serviço de cachorro. Vai latir, vai fazer isso, defesa, proteção, né? Era essa a função do cachorro. Hoje a função de um cachorro é muito maior do que isso. Vocês que têm, assim como eu, sabem disso. Um gato, mesma coisa, o gato estava lá para caçar ratos, para fazer isso, fazer aquilo. Não é que eles não façam, porque eles têm esse aspecto de instinto que continua fazendo, mas hoje ele tem uma outra função de companhia, de percepção e sim, inclusive de transmutações de energias sutis que nós não vemos e eles percebem e eles transmutam, modificam. Isso é incrível, toda essa função que existe.
Então, ao longo do tempo, nós vamos mudando, inclusive, essas percepções. Nós vamos tendo consciência de outras coisas que nós não tínhamos antes. Então, é uma perda ou é uma transformação o luto? Como foi para você vivenciar o seu luto, os seus lutos? E sim, nós temos vários outros tipos de luto na nossa vida. Quando um filho sai de casa, não retorna mais, há um luto também, há uma dor por essa partida. Você sabe que é para algo melhor, ele vai viver algo melhor. Assim como muita gente fala que a morte física também é para algo melhor. Sim, existe essa percepção, esse entendimento dentro de muitas religiões, né? Mas a gente faz um luto também pela saída de um filho, pelo término de uma graduação, por exemplo. Há um luto, porque terminou aquele convívio com todas aquelas pessoas, talvez amigos dos quais você vai se afastar e não vai encontrar novamente, né? São vários lutos, portanto. Há o luto daqueles aspectos da nossa vida, o luto do adolescente que deixou de ser criança, e depois do adulto, que deixa de, sabe, saudosamente olha para trás e teve uma dor pela perda, por aquela passagem. Eu ainda hoje lembro a dor que foi sair de casa. Assim como muitos da minha geração e tal, eu saí de casa com 15 anos. Outros, hoje a gente vê pessoas com 40 anos lá morando com pai e mãe. Eu saí muito mais cedo. Há um luto aí? Sim, evidente. Há uma dor e sofrimento ao fazer essa partida, né? E evidente, é outro aspecto, nunca conversei com meu filho a respeito disso, e talvez é uma conversa que a gente precisa ter. Como é que foi para ele sair? Para o pai foi dolorido. E ainda assim, com a compreensão, com a consciência de que assim e precisa ser feito. Não é porque tem essa compreensão que não vai doer. Dói, claro que dói. Mas você compreende que é para algo melhor, então abençoa e permite que vá. Vá com todas as bênçãos. Da mesma forma, onde quer que minha mãe esteja agora, agradeço por tudo que fez por mim, por tudo, pela vida especialmente, e que ela tenha um bom lugar, que ela fique muito bem, e sou extremamente grato pela vida que recebi e que me permite estar aqui, diante de vocês. E sim, muitas vezes fazendo diferença na vida de outras pessoas. Querida mamãe Nelly, muito agradecido, muito grato. E grato pelos irmãos que a vida me trouxe, a possibilidade de aprender muitas coisas com esses irmãos. E dentro das famílias nós vivemos situações às vezes difíceis também, com irmãos mesmo, sim, e outras maravilhosas. E ainda bem que as maravilhosas superam as difíceis, e isso torna toda a nossa história de vida, que ela pode ser contada em volta das fogueiras, em volta aqui no sul nós tomamos muito chimarrão, em volta tomando um chimarrão, e se contam e se rememoram essas histórias. E assim é feita a nossa vida. E aí, como é para você estar passando por um processo de luto? E é uma luta também. É dor ou é sofrimento? Quando nós ficamos no sofrimento, às vezes um luto ele se prolonga e não acaba. Agora eu posso falar a respeito disso, falar da partida da minha mãe, falar dessas outras partidas, porque sim, teve muita dor, mas agora isso vai amenizando e começa a transformar em saudade, começa a transformar em memórias, em legado. E é isso que é importante, é importante que fique. Escreva aí embaixo como é para você vivenciar o luto, como foi para você vivenciar o luto, como está sendo. Faz sentido para você tudo isso? Um grande abraço e fiquem todos muito bem na luz.